É, doutores, a onda de calor tá aí, né? E aí começam problemas em sistemas de arrefecimento. Eu só fugi da placa do cliente. Olha, aqui é um termopar, um outro tipo de termômetro. Qualquer tipo serve para poder trabalhar assim. Termopar mede nessa pontinha ali, ó, tá? Então, olha, tão iguais. Interessante isso, né? Bom, aí nessa hora os senhores lembram que tem arrefecimento, né? E que tinha que fazer manutenção preventiva e periódica. E mesmo assim, não querem realizá-la completa, né? Essa hora começa a doer. E sabe por que que dói? Porque às vezes você tem um problema que tem que fazer aquilo ali, ó. Trocar o motor. Sai mais barato às vezes que uma retífica, né? Tá, agora lembraram, né? Basicamente, o sistema de arrefecimento é o quê? O que a gente tem no arrefecimento? No básico, a gente poderia ter uma caixa d'água ali em cima com muita água. E aqui a gente tem uma galeria de água com tubos. A água quente, ela sobe, é tendência da água subir, e a água fria desce. Então, já houveram veículos com sistemas assim. Mas hoje a gente tem um radiador com tubos e aletas, horizontal, vertical, que faz com que o calor do fluido da água, vou falar água, tá, de arrefecimento, vá para a atmosfera, trocando calor, às vezes forçado com o exaustor, né, porque puxa o ar, né, para trás, né, um exaustor, né, chama de eletroventilador. Então, a gente tem aqui um que perde calor para a atmosfera e aqui esse perde calor para o de lá. Então, basicamente, o arrefecimento é a água, eu vou falar água, entendo, sei que é fluido, mais pra frente falamos, ela faz isso aqui. Ela vai ficar circulando. Nesse caso aqui, a entrada de água, o retorno de água tá ali, ó. Que é essa mangueira que entra no tubo d'água. O que está ali. Então entra no tubo d'água que vai no fundo aqui da bomba d'água. É o centro do turbilhonamento dela. E a saída de água onde está a válvula termostática. Vilões desse momento. Vamos falar rápido aqui sobre bomba d'água. Bomba d'água sem eficiência. E aqui seria até simples para fazer um teste. Carro frio, removeu tampa, soltou a mangueirinha aqui, coloca a mangueira aqui dentro. Funciona. Se estiver saindo pouca água, pouco bombeamento, muita água, muito bombeamento, pronto. Nesse carro. Esse carro é um sistema selado com essa mangueira ligada diretamente ao cabeçote. Isso aqui faz parte da recirculação bloco-bloco. Válvulas termostáticas. Esse carro, uma só. Tá? Nesse caso aqui, uma só. Mas há veículos com duas. Por exemplo, o UP TSI tem uma válvula bloco, UP, qualquer A211, tem uma válvula bloco e uma válvula cabeçote. Uma de 115 graus, outra acho que 92, salvo engano. Isso aqui, essa da MTE, pode ser o Aller, MTE, a marca que vocês quiserem. VT 547.50, VT 46792. Essa abre a 50, essa abre a 92. É chamada plena abertura. Essas válvulas são de um Ford 3 cilindros. Essa válvula da entrada, essa da saída. Para que essa válvula? Porque o motor não pode ficar frio. Por que o motor não pode ficar frio? Bom, porque ele tem óleo. Vamos falar assim. Porque a máquina tem uma temperatura ideal para trabalho. O óleo, o lubrificante, tem uma temperatura ideal para trabalho. Mas vou falar para que ele não esfrie. Lembra da dificuldade para pegar frio? Aqui não tem, por quê? Sensor de temperatura tá ali atrás, tá? Onde vai essa mangueira ali, ó. Sensor de temperatura que informa para o módulo a temperatura do motor, o afogador eletrônico. Carro frio, vou ligar de manhã cedinho, abaixo de 30 graus Celsius. A última condição de funcionamento da memória do módulo é etanol. Abaixo de 30 graus Celsius, ele aciona a bombinha de gasolina, joga a gasolina. Ele pensa, né? Ele tem, na verdade, uma estratégia escrita, né? Uma programação.
Chegou a 30 graus Celsius, então ele para de usar a bombinha para injetar gasolina. Ah, pode ser resistor? Sim, mas depende também do sensor de temperatura. Tá? E tem carros que tem um sensor lá e um aqui no radiador. É até mais vantajoso, mas sai mais caro. Então, carro básico, quanto mais barato puderem fazer, vão fazer. Esse sensor, quando ele indica que o motor está a 30 graus Celsius, não usa bombinha, mas a mistura fica rica. É como um afogador que fechava a borboleta, não deixando entrar ar. Ele aumenta o tempo de injeção, sai muito combustível no cilindro. Abre também um pouco a borboleta para ele não morrer facilmente, para não desligar facilmente. Avança o ponto de ignição. Esse não tem variador de fase, tá? É sem variador. Senão ele poderia trabalhar também o comando, né? Inclusive esse é Otto, tem motorizados que são Miller, que trabalham com variação constante ali. Mas, ponto avançado, tudo isso, ponto avançado que causa batida de pino, para que o motor consiga trabalhar em temperaturas menores. Bem, então já tem um afogador eletrônico. E o fato é que se esse afogador ficar acionado o tempo todo, você começa a lavar a parede da camisa. Se tiver com etanol, como eu falei, começa a formar cristais lá no... O etanol desce e contamina o lubrificante, começa a formar cristais, parecendo uma borra de cristais. Tem um vídeo meu mostrando isso. Tem gente que vai chegar e falar assim, jogaram bala de goma no carro. Aí jogaram bala de goma, jogaram açúcar. Não, são cristais porque desceu o etanol. Uso em trajeto curto, também causa isso, né? É o motor, então o motor trabalhando na fase fria muito tempo. Uso em trajeto curto, não dá tempo dele aquecer e nem aquecer o óleo para o óleo ebulir, né? Jogar para fora aquele etanol. Se for gasolina, vai ralear o óleo, deixa ele mais fino, ele começa a perder propriedades, né? Principalmente se não der tempo de evaporar. Olha só, lubrificante tem relação com arrefecimento. Quem distribui o calor lá dentro é o lubrificante. A galeria de água está no bloco e cabeçote. O calor tem que ser distribuído em tudo. Válvula termostática. A função, primeira função de uma válvula termostática é fechar essa mangueira de saída para que não saia água e venha ao radiador enquanto o motor não está quente. Como é que testa essa válvula? Tem várias formas de testar, mas uma das formas bem simples, ó, mediu a temperatura, tá 43 graus nessa mangueira. A mangueira de baixo tem que estar mais fria. Esse carro acabou de ser desligado, tá? Na verdade eu peguei ponto errado de medição, seria lá na ponta, tá? Lá na ponta deveria estar mais fria. E durante o período de funcionamento, até chegar na temperatura de abertura dela, vai estar frio a parte de baixo do radiador. Então, se eu entrar com o rastreador, colocar em modo gráfico, ou olhar o valor também, eu vou ver lá no gráfico ele subindo a temperatura. E nesse momento que a válvula abrir, chegar a 92, eu vou pegar o termômetro lá, ó, na parte de baixo, tá? E essa mangueira, deixa eu aproximar para vocês verem, ela tem visões, essa mangueira inferior desse veículo. Não sei se deu para ver lá, ó. Essa é a saída do radiador e aqui ela tem um T que sobe para essa parte, que vai ter um outro T aqui que vem para cá. Essa outra parte vai lá ou no ar quente, que aqui está isolado, do ar quente volta no sensor de temperatura. Essa aqui está indo direto ao sensor de temperatura. Então ela tem esse T aqui que vai lá no sensor de temperatura e outra derivação que vai aqui no reservatório de arrefecimento. Lá embaixo então tem que estar gelado até a hora que a válvula abrir. Abriu, começa a sair a água quente, então você vai ver a temperatura descendo um pouco. Aí, logicamente, vai entrar nessa mangueira água fria, esfria o motor, a válvula se fecha de novo. Então você vai ver ele subindo, dando uma descida, antes de ligar o eletroventilador. Isso é a válvula termostática trabalhando. Já foi duas formas de testar, que você pode usar assim,
Pode colocar o termopar, pode colocar o espetinho. Só não fura a mangueira com ele. Pode pôr a mão? É arriscado, mas pode. Outra forma de testar a válvula. Com scanner é melhor. Estrada, rodovia, sem carga. Por que que nesse momento está todo mundo sentindo a pancada da válvula termostática? Vai para a estrada, sob carga, subindo, em aclive, no engarrafamento, com ar ligado aquecendo o condensador. Começam os problemas. Por exemplo, uma válvula travada, meio aberta, ou uma válvula que não se abre por completo. Ela abre, mas não chega ao curso completo porque perdeu cera. Estava muito bom até você sair para a estrada e exigir carga, começar a subir um morro. Mas se você subir sem carga, sem forçar, lá na estrada, bate a ar aqui na frente o tempo todo, o deslocamento causa uma passagem de ar e ajuda no arrefecimento. Tanto retira o calor do radiador, quanto joga o ar quente que estava no radiador para cá, dividindo temperatura, mas ajuda no todo o arrefecimento. Sem carga. Se eu sair com esse carro para a estrada, um trajeto sem carga, Belo Horizonte, Jardim Canadá, lá em cima, sair descendo o anel rodoviário, sem trânsito. Então, sem trânsito. Se a temperatura, no sensor de temperatura, o fio dele tá ali, ó. Se a temperatura, no sensor de temperatura, cair quando eu estou descendo na estrada, quer dizer que essa válvula está deixando a água chegar ao radiador. E eu vou falar a água que é mais fácil. E a água circulando aqui vai ser refrigerada o tempo todo. Se ela não cai é porque a válvula fechou. Agora, lógico, descidas muito longas, descendo com a marcha alta, aí vai acabar resfriando até o próprio bloco do motor, tá? Então tem que ser um teste, tem que ser feito por quem tem prática, porque senão você vai achar que ela não funciona também, porque você desceu lá uma Serra do Mar inteirinha, mineiro, adora ir para o Espírito Santo, né? Com marcha baixa sem usar um freio motor adequado, aí superaquece o freio da vitrificação no freio. Mas enfim, dá para testar então a válvula ali, aqui, com scanner na estrada melhor ainda, porque a temperatura ali daqui não é a temperatura indicada aqui. Senhores proprietários, essa temperatura não é real, tá? O pisca-pisca aí para vocês é porque a quantidade de frames do celular não pega ali. Quando tá 90 aqui, no meio, né? O chamado meio, ele não tem precisão igual tem a leitura. Aquilo é só um valor apresentado pro condutor. Esse carro deu uma falha aqui. Um aquecedor da sonda 1. Depois eu vou ver. Essa aqui, ó. Isso pode ter até relação com o serviço que foi executado aqui, tá? Eu vou confirmar depois. Mas vamos em leituras. Pode ter a ver com o serviço, porque esse carro está sem suporte de chicote ali, tá? Aqui foi feita uma troca de uma mangueira. Mangueira, uma estragou, deveria se trocar as duas, tá? É igual lâmpada, queima uma, a outra vai queimar. Rolamento de roda, queimou um, o outro vai queimar. Ó, queimou não, estragou um, estragou o outro, né? 62 graus Celsius. Vou colocar em gráfico aqui. Então pode ser que no manusear ali tenha um mau contato no chicote, tá? Então pode ser que aí tenha aparecido um defeito de sonda. Bom, no que foi se fazer a troca da mangueira. Voltando à válvula, uma coisa que eu gostaria de citar. Primeiro, carros tem duas, 115, 92, 50, 92. Tem carros que tem duas em paralelo, tá? Enfim. Só que esse carro aqui, o Ford, a gente poderia dizer que ele tem essa de 50 na entrada. Poderia dizer que ele tem 3 válvulas. Essa válvula aqui, a gente pode, essa válvula é usada, tá? Não se preocupem com marca. A gente pode chamar de uma válvula dupla. O que ela abre, tá vendo aqui dentro, nessa parte que é de medição, né? Aqui tem uma cera. Essa cera expande e tenta empurrar esse pistãozinho para fora. E aí vai acabar abrindo a válvula.
O abrir e fechar a válvula é abrir essa passagem aqui. Isso aqui é sangria, tá, gente? Uma válvula para sangria de ar. Enquanto houver ar, essa válvula vai ficar caidinha assim e aí ela consegue tirar o ar lá de dentro, tá? Então ela tá lá fechando, aí ela vai ficar assim, ela vai passar, retirar o ar quando você tá na montagem do motor, retirando o ar de dentro dele. Então aqui vai passar o ar, depois ela logicamente tem tendência a se fechar com a água e a questão de pressão. Mas pode passar, eles chamam de aeração da válvula. Mas quando ela abrir, ela abre essa passagem aqui, que está vedada, né? Agora essa válvula ao abrir, vocês vão concordar comigo que isso aqui vai abrir também, né? Vai deslocar e vai abrir. Essa parte aqui, ela fecha a chamada recirculação bloco cabeçote bomba. O que é isso? Isso aqui faz parte do arrefecimento? Sim. Esse é um sistema selado. Lembra da mangueira que eu mostrei? Ela está ligada aqui no tubo d'água, é a entrada de água no motor. Lá, ela está no sensor de temperatura. Então, de lá, a água, o fluido, sai, vem por essa... Ali tem um T que sai dessa mangueira lá. Vem por essa mangueirinha. Aqui ele desce por aqui. Então, essa quantidade pouquinha que passa aqui, tem até um restritor, essa quantidade pouquinha vai voltar e vai ficar recirculando aqui o tempo todo, independente do sistema de trabalho. Ajuda a reduzir a temperatura. Aqui um outro detalhe é o que? Essa parte grossa vai o tempo todo sair água por ali, vir e voltar aqui. Ó. Neste veículo, essa passagem mexe dessas válvulas. No Ford, essa passagem é tão grande, mas aqui, Fiasa antigo também tem isso, que ela tem que ser fechada por isso aqui, senão a água fica, em vez de chegar ao radiador, a água recircula. Se eu tirar essa válvula, esse modelo de válvula, além de tudo, o carro pode aquecer, porque pode ocorrer a eficiência da bomba tá tão boa que ela, ó, e só uma parte da água vira aqui ao radiador. Então, na condição de carga, se você remove essa válvula, vai ficar tudo bem, mas sem carga. Quando você der uma condição de carga, um uso severo, carro pesado, subindo um aclive por um longo período, essa recirculação aqui não deixa a água ir ao radiador, ela recircula, ferveu, perdeu uma junta. Tá, então ele sai atrás do cabeçote, volta por lá. Quando ela abre a válvula, ela vem ao radiador e volta pela parte de baixo também. Aí tem carros que tem uma válvula de controle na entrada, tem carros que tem válvula do bloco, válvula do cabeçote. Se ela parar meio aberta, se ela travar meio aberta, pode funcionar muito bem no seu dia a dia, mas quando você vai para uma condição de carga ou tem uma onda de calor igual tá, começam os problemas. Nada aconteceria se ela tivesse sido trocada no tempo viável, né? Essas válvulas aqui tem um ano de garantia dessa marca e tal, aí tem o Aller, tem outras marcas. Bom, ó, temperatura caindo, 60 graus Celsius. Sensor de temperatura. Por que eu falo que o ideal seria ter um aqui e um lá? Honda Civic tem, TSI tem, Up TSI tem, então só dando dois exemplos. Esse sensor no pé do radiador é que arma o eletroventilador. O exaustor, né? Igual aquilo aí, ó. Isso é um exaustor, tá puxando o ar, tá? Aí tem até um furinho ali atrás, que é bom que ele puxa ar de fora e me deixa mais friozinho aqui. Puxando o ar pra cá. Aí não pode empurrar, senão na hora que o carro deslocar vai virar uma parede, né? O deslocamento, ar contra ar. Então esse tá puxando. E ele vai ser ligado, antigamente tinha o chamado cebolão, termointerruptor de um nível, de dois níveis, né? Hoje não. Ele lê a temperatura, se tiver um sensor ali, aquele sensor quando falar, ó, a água aqui tá quente, vamos esfriar ela. Se não, nem liga, para manter mais quente. E até um sistema de segurança. E o de lá serviria somente para informação de funcionamento do motor, para fazer tempo de injeção, avanço, enfim, para fazer o afogador. Mas, para baratear, um sensor só faz as duas funções. Quando ele aquece, arma o eletroventilador e aí abaixa. Esse sistema desse carro, ele utiliza
um resistor e uma primeira velocidade e uma segunda velocidade. A primeira arma 97 e se abaixar a temperatura desarma 89. A segunda, se continuar, ela vai armar a 103, 104, se não me engano. Tá? Aqui é um limite de 105. Enfim. Mas a água não vai ebulir a 100 graus Celsius? Não, porque a gente está sobre 1,4 bar de pressão. Ela ebule aos 100 graus Celsius ao nível do mar. Em Belo Horizonte ia ebulir a 98,5, porque aqui tem menos pressão, a gente está alto. Mas aqui dentro tem mais pressão. Aqui tem duas válvulas, uma de excesso de pressão e uma de subpressão. A de excesso de pressão, o excesso de ar, porque aqui tem que ter ar, vai ser jogado para fora, e uma válvula pequena no centro vai deixar entrar para a mangueira não encolher. Perfeito? Então aqui tem duas válvulas que mantêm uma pressão no sistema. Ah, e o sistema que não é selado com expansão? Tem as duas válvulas do mesmo jeito naquela tampinha de ferro, só que aí o sistema de expansão, isso aqui está no radiador, né? Essa tampinha está no radiador. A mangueirinha que tem do lado, ela está na saída da válvula. Então ela joga a água fora e naquele reservatório de expansão, se faltar, ele busca a água de novo para o sistema, mantendo o sistema 100% com água. Aquele sistema não pode ter ar, igual esse tem necessidade de ter ar. Armou a primeira velocidade, não esfriou. Se tiver em condição de carga, ele arma a segunda velocidade. Ó, tá bem quente, ele vai aumentar a temperatura, vai armar a primeira, depois vai armar a segunda velocidade. Tem outra condição para armar a segunda velocidade? Gente, tem. Isso aqui é um pressostato, mede a pressão do ar-condicionado. Condição de pressão muito alta tem a ver com fluido refrigerante, é outro caso, outro vídeo, né? Ele vai fazer com que arme, tá? Inclusive, às vezes a gente pega sobrecarga de pressão de ar-condicionado, a nível de mecânica, né? Nem falando de sobrecarga de pressão, aí ele arma e não desarma mais, porque está com excesso de carga lá, e aí o pressostato está lendo. Aqui a gente também tem informação no scanner da pressão do próprio módulo de injeção, que ele comunica com o sistema de ar-condicionado, se ele for controlado por módulo ou ele controla o ar-condicionado. Até porque a condição de carga vai desligar o compressor, que é o que bombeia esse fluido. Mas até para não estourar, né? Enfim, condições de temperatura do ar-condicionado podem acionar. Antigamente, ligou, sempre armava a primeira velocidade. Hoje em dia, não. Então, temperatura elevou, principalmente se tiver um sensor no radiador, né? Isso que é bom. Temperatura elevou, sensor de temperatura interno também pode causar, fazer com que ele venha armar, se não houver uma troca térmica, enfim, ele pode fazer armar, assim como pode fazer não armar, tá? Tem um veículo aí que, se você tem veículo que tem um sensor de temperatura ambiente aqui, outros veículos têm um sensor de temperatura ambiente no para-choque. Tem um veículo aí que, se o sensor quebrar e ele ler que está menos 40 graus Celsius, ele nem arma o eletoventilador. E aí você pode ter uma ebulição do motor, mas ele também não vai ligar o ar-condicionado, só para saber, tá? Mas, enfim, há outras condições que seriam condições do condensador que podem fazer armar a segunda velocidade, além somente da temperatura. Enfim, o sistema é muito bem pensado. Hoje, em vez de ter essas duas velocidades, você tem ventiladores, você coloca 20 RPM, 25 RPM, 10% de carga, 15%, 50% de carga, que são com controle PWM. Aí tem uma caixinha do lado, às vezes, por quê? É como se fosse um amplificador. O módulo comunica com ele, falando arma, e ele vai mandar. Não é um sistema de tipo resistor, igual a gente tinha para controlar o ventilador lá daquele lugar que você gostava de ir isolado, né? Aquele dimmer daquela luz, né? É um PWM. Tem vídeo sobre PWM no canal aí também. E aí ele consegue ter uma velocidade variável, tendo velocidade suficiente somente para arrefecer, não consumindo muita eletricidade. O que no final é consumo de combustível a menos. Sujeira no sistema. Bomba d'água. A bomba d'água de aço é melhor, de plástico é melhor, a de plástico não oxida. A de aço também não deveria oxidar.
tá? Radiador obstruído, ele não vai conseguir fazer troca térmica porque não passa água por ele, né? Radiador com aletas obstruídas, tá? Se isso aqui obstruir, ou se o... Olha, esse aí tá bem amassado, ó. Ou o condensador obstruir. Cara, eu não posso mostrar a placa do cliente, mas eu acho que... Ah lá, ó. O condensador, ó. Ali já é o radiador, ó. O condensador, ele tá impedindo bastante passagem de ar, tá? Então terra nele por fora e entupimento por dentro podem causar defeitos. O que causa muito entupimento? Óxidos, sílica. Vamos aqui. Esse aqui é um dos melhores fabricantes de aditivo de arrefecimento hoje no mercado. Isso aqui foi presente, tá? Isso aqui também, lá do CBM. Esse é o G12 EVO da Volkswagen. Aditec HTE, né? Esse é o OTC. Esse aqui é o híbrido asiático, tá? E aí vamos para a tabela nova. Aquele híbrido asiático ele já é mais antigo, abaixo de 2010, tá? Mas olhem a tabela, qual que é o carro. Aqui OTC, então olhem. Esse aqui linha Volkswagen, linha europeus HTE, e esse aqui os asiáticos. Primeira coisa, eu não sei falar sobre TC muito bem não, tá? Mas esses aditivos aqui todos têm etileno glicol, só que a nível de proteção. Ó, a válvula abriu, ó, a temperatura subiu, a válvula abriu, a temperatura desceu. Legal, né? Então ele chegou a 80, não, chegou a 83, a válvula abriu e ele caiu de novo a temperatura. Essa válvula não fica totalmente aberta não, tá? Ela abre um pouquinho e ali ela vai ficar mexendo só um pouquinho, às vezes ela fica meio parada, tá vendo? Isso, ó, não foi o ventilador que ligou não, tá? Isso foi a válvula abrindo, válvula boa, tá? Que é o que a gente falou lá no início. Voltando aqui, tecnologia protetiva. Tecnologia protetiva desses aditivos, não tô falando só dessa marca não, tá? Eles fabricam para Motrio, então lógico da Motrio. Fabricam para Volkswagen, também lógico. A Cedelco, é eles também. Mas um Texaco, eu nem sei se é eles, mas acho que não. Paraflu. Cuidado com a falsificação. Paraflu. Os modernos, os aditivos novos, eles não criam capa de proteção dentro de mangueira, então ela não fica quebradiça. Você pegava a mangueira de arrefecimento, ela estava quebradiça por dentro. Por quê? Aditivo incorreto. Essa é a mangueira que saiu desse carro, tá, gente? Ó, como isolaram o ar, ela estava toda assim, foi colocado um... Deveria trocar as duas, tá? A válvula teve que ser trocada, tá? A válvula tá boa. Olha lá, ali é oxidação, mas elas criavam uma capa, os aditivos antigos criavam uma capa de proteção em cima de tudo. Os novos não, eles só agem onde tem oxidação. Então a palheta da bomba não vai oxidar, entenderam? A palheta de aço não vai oxidar. O bloco de aço não vai oxidar. Agora a gente lida muito com alumínio, tá? Então por isso tecnologias protetivas diferentes. Inclusive do alumínio que vem dos asiáticos é uma, do alumínio que vem dos europeus é outra. A BNT, lá fala sobre normatizados e não normatizados. Todos normatizados têm etileno glicol, tá? Não normatizado é sem etileno glicol. Normatizado é na norma da montadora, tá? Então, aí vai vir na embalagem lá, não normatizado. Então o cara esconde, põe letra pequenininha. Aí você pode olhar no banco de dados de teste nacional, aí vai ter lá os que foram testados e os que eles até dispensaram do teste, tá? Enfim, condutividade, é feito teste de condutividade, mas tem um padrão, não pode ser aleatório não, porque teste de condutividade a gente faz aqui, é um teste de proporção de etileno glicol. Por que etileno glicol? Ah, é anticongelante, não precisa de etileno glicol. Amigo, não é por causa de congelar não. Por quê? Quando a gente faz a mistura, ou se compra o pronto uso, a gente testa ele no refratômetro ou no termodensímetro para ver se ele chegou, se ele vai ebulir a 128 graus Celsius ao nível do mar, tá? A água normalmente iria ebulir a 100, né? Então a gente faz uma mistura para que o etileno glicol eleve o ponto de ebulição. Então aquela quantidade de mega é para elevar o ponto de ebulição. E essa é a necessidade dele no sistema. Por quê? Como eu falei com vocês, o sistema pode chegar a 105 e é faixa normal de trabalho. Não está no vermelho. Quando ele passar do 105 aqui,
que ele vai sair lá, tá? Do meio. Tá? Ali ele vai aos 105 no meio, tá? 88, tá até batendo com o de lá, né? Mas tá parado no meio lá, tem muito tempo. Então, o etileno glicol está para elevar o ponto de ebulição, porque a água chega a 105. Então, a gente tem dois elementos que fazem com que a água vai ebulir em temperatura maior do que 98,5 aqui em Belo Horizonte. Pressão e o etileno glicol. São dois elementos conjuntos, fazem segurança. G13. Então lá fala de três tipos lá na BNT, né? Aditivo o silicone, é silicone ou glicerina? Acho que é silicone. Se estiver errado aí, desculpe, eu não sou mestre nisso não. Ele não é mais vendido no Brasil, é exatamente o G12 EVO que substitui ele. Vinha escrito G13 e hoje não é vendido, G12 EVO, que é o que substitui. Tinha G12, G12++, G12 Plus, eu acho, e agora G12 EVO. Eu não vou lembrar disso de cabeça não, tá? Eu não lembro nem viscosidade. Por que eu não lembro viscosidade? Porque o que eu tenho que olhar tem norma de aprovação? Ah, é 5,30. Mas aí, essa é a norma SAE. Esse carro vai usar a CEA e o SAC ou o API. Foi feito o teste? Enfim, é melhor olhar. Tem aprovação da Fiat? Então olha a aprovação da montadora para esse veículo. Vem descrito manual, vem em manuais técnicos. Volkswagen, por exemplo, fica batendo cabeça com isso não. Olha se tem aprovação da montadora para aquele veículo. É o 540, SN, SPS, Papagaio, seja lá o que for. Vai lá, tem 502, 50500. Enfim, Ford tem as normas dela, a Fiat tem as normas dela, enfim, vai pela norma. E aditivo também vai pela norma. Não tenta chutar, não tenta decorar. E eu não decoro também tudo sobre normas da BNT. Tem que baixar e ler. Também nem poderia ficar falando, não poderia pegar ela e ler. Bom, tá 93 graus, tá? Agora. Quando ele armar, espera-se que vá reduzir, então, a temperatura agora do líquido do arrefecimento. Porque agora a água, o fluido, já circulou. Então, quando a gente fala fluido, água desmineralizada, por que não pode ser água com minerais? Porque, poxa, eu tô tentando evitar sujeira no sistema, vou pôr minerais. Porque não pode ser água com cloro. O cloro se perde rápido. Se deixar a água pausada, dormindo, né? Num reservatório, acho que ele já se perde. Mas flúor e água, sujeira do cano, eu estou tentando evitar. Por isso, desmineralizada, tá? E até porque eu não quero água com muita condutividade, né? Ó. Ignição, alta tensão, elementos eletrônicos. E isso pode causar alguma erosão em alumínio, em bloco, tá? Cavitação é coisa de bomba, o povo confunde um pouquinho, mas tudo bem, não tem problema. Cavitação é coisa de bomba, de área de baixa de pressão, microbolhas. Outra coisa que o aditivo evita é essa formação de microbolhas que deem pancada no sistema. A gente chegou a 96, tá? É lógico que eu vou esperar armar várias vezes. Então, gente, bomba d'água, ela danifica rolamento. Sabe o que acontece muito? Defeito de ventilador nessa época? Olha o barulho dele. Vibra. Quando ele vibra, tá desbalanceado? Tá vibrando. Desbalanceado. O que acontece? Danifica o rolamento. Pesa, corrente alta. O fusistor lá da primeira velocidade, fusistor que fica ao lado do resistor, queima. Ele tá ali para proteger o circuito. O fusistor que tá do lado, eu nem sabia o nome disso. Aprendi depois de um vídeo, me ensinaram num vídeo meu. Então o fusistor queima, perdeu a primeira velocidade, fica só em cima da segunda, né? Já não funciona direito. Enfim, medir corrente, tá? Medir corrente. É outro problema, o ventilador com defeito. Essa semana chegaram 2 com defeito. Então, a gente chegou aí, ó, pico de 97 e baixou a 90. Perfeito? Baixou 80. A 90. Enfim, 97, 90. Aqui eu vou esperar várias vezes. Vocês estão liberados, pode usar esse tipo de termômetro, pode usar o termopar, pode colocar o termopar lá, pode usar 2 termopar, pode usar, esse é 600, né? Pode usar câmera térmica, se tiver dinheiro pode usar, enfim. E pode tomar também no copo da Stanley do padrão Mecânica Brasil, 38, 39. Vê se vai dar pra... está aprovado. Epa! Eita, Dani, tá bom o trem. Valeu, Daniel.
Garagem 545 0800 291 2238, WhatsApp para dúvidas.